Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do curso de Fundamentos de Sintaxe do Apoio Pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. Nesse encontro, eu vou apresentar para vocês algumas áreas do conhecimento da linguística, algumas disciplinas da linguística, que têm uma relação muito próxima com o gerativismo. Porque o gerativismo é uma teoria mentalista, defende que a língua é um componente inato, né? Todos nós nascemos com uma predisposição para a linguagem, então ela é um componente que está no nosso cérebro, ela é algo mental ou genético, e essas disciplinas, a psicolinguística, a neurolinguística e a aquisição da linguagem, partilham dessa mesma visão. Inclusive, tomaram um impulso muito grande a partir do momento em que a teoria gerativa foi fundada. Na aula anterior, eu apresentei para vocês a teoria gerativa. Nós vimos que a teoria gerativa foi fundada por Chomsky na década de 50, como uma reação ao behaviorismo. O behaviorismo defendia que tudo era simplesmente uma resposta a um determinado estímulo, né? A linguagem também seria desenvolvida a partir disso, né? A criança ela estaria numa situação em que ela receberia estímulos e ela ia responder a esses estímulos e aí ia desenvolver a linguagem. Mas o grande problema do behaviorismo é de não entender, de não defender que existe aí um componente que é mental. Porque a criança não ia aprender nada se ela não tivesse uma predisposição para aprender alguma coisa. Então, a grande crítica que Chomsky faz e que se faz hoje, atualmente, ao behaviorismo é isso, né? Em certo sentido, nós entendemos que a gente desenvolve a linguagem ou qualquer outro comportamento nosso, ele é desenvolvido mesmo por fatores externos, né? Mas existe algo que é intrínseco e que, inclusive, coordena todo esse processo de aquisição de um determinado comportamento, inclusive o comportamento linguístico. Nós descobrimos, ao falar sobre a teoria gerativa, que ela foi responsável por dar autonomia aos estudos da sintaxe. Por que em todo curso de sintaxe a gente vai estudar a teoria gerativa? Bom, porque foi a teoria gerativa que basicamente fundou, né, os estudos da sintaxe, o que deu autonomia aos estudos da sintaxe. Antes desse período, os linguistas eles tinham mais interesse no estudo da forma, ou seja, pelos aspectos fonéticos, fonológicos e morfológicos da linguagem. Isso aqui é um reflexo de uma tradição de investigação, de tentar entender a relação entre a linguagem e o mundo, a relação entre forma e significado. Quando nós estudamos Saussure, nós entendemos lá que ele tem aquele conceito teórico do significado e o significante, né? O significante seria a expressão linguística e o significado seria um conceito relacionado àquela expressão linguística, né? Então, a gente percebe que existe um interesse muito grande, uma curiosidade muito grande dos pesquisadores, dos teóricos, em desvendar essa relação entre forma e significado. Por isso que só na década de 50 é que foram estudar a relação entre as formas, podemos colocar assim, que foi o estudo da sintaxe. Os objetivos da aula de hoje. Bom, eu pretendo aqui trazer brevemente para vocês a importância que o gerativismo teve dentro dos estudos linguísticos para que, inclusive, surgissem outras disciplinas, outras áreas científicas dentro de uma mesma ciência que é a linguística. Entender qual que é a relação entre essas três disciplinas, qual que é a diferença entre essas três disciplinas, a relação que elas têm com o gerativismo, a justificativa, entendendo que o gerativismo é uma teoria mentalista, ou seja, que defende a relação entre linguagem e mente, propõe-se mostrar algumas áreas de estudo da linguística mais contemporâneas, são áreas que ganharam um impulso muito grande, muito maior a partir dos estudos gerativistas. Porque quando a gente pega, por exemplo, faz uma historiografia da aquisição da linguagem, nós vemos que durante muito tempo pessoas comuns ou então cientistas, linguistas
tinham uma curiosidade muito grande de entender como que uma criança aprendia a língua. Eles criavam um diário para registrar o dia a dia do contato com os filhos nesse processo de aquisição da linguagem. A primeira palavra, tentando ali entender por que foi pronunciada aquela primeira palavra. A gente percebe, quando a gente vê que existia essa prática, mesmo não sendo uma prática com rigor científico, era uma coisa empírica, né, baseada na experiência subjetiva, nas observações que eles faziam dos filhos, a gente já vê ali que existia uma curiosidade muito grande de tentar desvendar esse processo da aquisição da linguagem. Isso antes de Chomsky, talvez na década de 30, 40, existiam já registros de pessoas, pesquisadores interessados em desvendar a aquisição da linguagem. Mas, digamos que foi a teoria gerativa que deu um impulso maior para, inclusive, essas disciplinas que têm um caráter muito interdisciplinar. Psicolinguística tem uma relação muito estreita com a área de psicologia, mas essas disciplinas, elas começam a fazer parte da linguística propriamente dita por conta mesmo dos estudos gerativistas. Então, a importância dos estudos gerativistas para essas três disciplinas não é, muitas vezes, o fator de que foi o gerativismo que criou essas áreas. Ele fez com que essas disciplinas que estavam um pouco assim indefinidas, assim, se seriam áreas de outras ciências, se seriam áreas da linguística, o gerativismo regularizou isso e mostrou que essas investigações seriam investigações linguísticas, poderiam ser investigações linguísticas, trazer essas áreas para dentro dos estudos da linguagem e também com mais rigor metodológico. Bom, então a primeira discussão que eu gostaria de trazer para vocês é a relação entre o gerativismo e a psicolinguística. E para isso eu trago uma citação que está em Kennedy, 2019, página 19. Ele diz o seguinte: enquanto o gerativismo cumpre a função de formular teorias abstratas sobre a linguagem como fenômeno cognitivo, a psicolinguística caracteriza-se como uma ciência empírica, cujo objetivo é investigar de que maneira as crianças adquirem uma língua natural e como os indivíduos adultos produzem e compreendem palavras, frases e discursos no tempo real da comunicação cotidiana. Pegando agora partes dessa citação para a gente conseguir entender o que Kennedy está dizendo, quando ele diz: enquanto o gerativismo cumpre a função de formular teorias abstratas sobre a linguagem como fenômeno cognitivo, a gente tem que entender que a própria concepção de linguagem aqui seria uma concepção abstrata, porque a linguagem é algo inacessível, né? A linguagem, ela é um componente da nossa mente, do nosso cérebro. Então, é algo que não é observável. A gente consegue perceber, mas não é algo palpável. Mas enquanto o gerativismo vai tratar especificamente sobre a linguagem, e a gente sabe que o gerativismo vai trabalhar, vai focar muito na competência, ou seja, nessas regras linguísticas que todo ser humano predisposto à linguagem nasce com esse conjunto de regras, enquanto que a psicolinguística, ela vai ter um caráter mais experimental, mais de observação, assim, né? Quando fala que é uma ciência empírica é aquela baseada em experimentos. Então, geralmente, as observações da psicolinguística, elas são feitas em laboratórios, onde você consegue controlar determinados fatores e observar, analisar o que acontece. O que pode entender dessa citação aqui é que a psicolinguística, ela procura sair de uma abstração e ir para a prática. Ao invés de você usar a intuição do falante, né, e aquela ideia também hoje muito criticada de Chomsky, que você pode se basear na sua própria intuição como pesquisador para poder avaliar se uma determinada sentença ou dado linguístico é gramatical ou agramatical. A psicolinguística, ao contrário do gerativismo, foca no desempenho e vai observar um falante em laboratório. E ela vai ter uma preocupação que eu acho que também era uma preocupação que os gerativistas tinham, que era desvendar como que uma criança adquire uma língua natural, como que a criança começa a falar
E como que os indivíduos adultos produzem e compreendem palavras? Como que a gente consegue se compreender? Como que a gente consegue ler alguma coisa e entender aquilo que está escrito? Como que a gente consegue saber a pronúncia das palavras da nossa língua? Então, a psicolinguística ela é motivada por várias indagações, várias perguntas. E os psicolinguistas vão no laboratório investigar, observar o que motiva esses fenômenos a acontecerem. Se a gente pegar um contexto específico em que uma pessoa te diz, né, vira para você e diz assim: olha, como que você sabe que você tem que fazer uma ação? E em termos gerativistas, como que você sabe que olha é uma unidade gramatical? Como que você sabe que olha é uma palavra da sua língua? Como que você consegue identificar essa unidade linguística e entender que ela faz parte da sua língua? Essa é um tipo de indagação que a psicolinguística pode fazer. E eu trouxe aqui para vocês 3 hipóteses que procuram explicar esse fenômeno. A hipótese 1 é que quando a pessoa te diz olha, a sua mente reconhece alguns fragmentos ou aspectos da fala. Por exemplo, a sequência das vogais O e A, né? E a distribuição das sílabas tônicas. Como se, talvez, a sílaba tônica, né, pelo fato de ser uma sílaba forte, aquilo ali é o gatilho para você identificar que unidade lexical que é aquela e aquilo ali fazer sentido para você. E só isso é suficiente para acionar o léxico mental, né? O léxico seriam as palavras da língua. E aqui, no caso, a gente está pensando nesse léxico mental, esse arcabouço linguístico, arcabouço lexical, repertório que você tem na sua mente, né? Então, quando você escuta essa palavra olha, você pode não entender exatamente cada som, você entende fragmentos de alguma coisa, e isso só é suficiente para você acionar no seu léxico mental a palavra olha. E aí sim entender, e entender também que a maneira como a pessoa disse para você requer uma ação, uma atitude da sua parte. A hipótese 2, o ouvinte constrói completamente a emissão olha e, depois de compará-la com as palavras armazenadas no léxico, seleciona a mais parecida, no caso, olha, que é então identificada. Se a gente for olhar, é um processo assim, de extrema complexidade esse, da linguagem, né? De como que a gente consegue compreender as coisas, como que a gente consegue adquirir a linguagem. A pessoa te diz, olha, naturalmente a sua mente vai comparar essa emissão completa que você escutou com todas as palavras armazenadas no léxico, ou seja, na sua mente, né? E aí a sua mente vai selecionar aquela mais parecida. E quando ela seleciona aquela mais parecida, você entende o que a pessoa está dizendo. E a hipótese 3, a terceira hipótese que eu trago para vocês, é que os dois processos podem ocorrer. Às vezes alguém pode te dizer alguma coisa e você não entender muito bem, mas você entende o que a pessoa disse, sabe? Isso porque existe um princípio que a psicolinguística vai defender de que a mente é sempre orientada para você dar sentido naquilo que é ouvido e que parece ser uma palavra. Então, a mente reconhece que aquilo ali é uma unidade da sua língua, né? No nosso caso do português brasileiro especificamente, então a sua mente reconhece que aquilo ali é um dado da sua língua e ela faz um esforço para reconhecer. E quando a gente pensa nessa terceira hipótese, ela parte da ideia de que as duas hipóteses anteriores elas podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Ela seria uma junção das duas hipóteses anteriores. Aqui eu trago para vocês outras perguntas que podem ser feitas pelos psicolinguistas. Bom, a primeira é, como que o falante sabe que numa frase ele tem que colocar cada palavra em uma determinada posição? Por exemplo, se a gente pegar uma frase como João ama Maria, como que o falante sabe que para poder criar essa frase, ele tem que colocar João nesse primeiro contexto aqui, nessa primeira posição? Porque se ele colocar Maria ama João,
ele pode estar mudando o significado dessa frase. Aqui ele pode estar dizendo que só a Maria ama o João, mas que o João não ama a Maria. Então, como que o falante sabe que ele tem que colocar cada palavra em uma determinada posição? Isso também é uma curiosidade, né? E isso aqui está relacionado também com aquilo que a gente já viu, que é da condição de gramaticalidade da frase, né? Se eu pegar outro exemplo para vocês, olha, João comprou de um livro matemática. A gente sabe que tem verbos que selecionam complementos com preposição, né? Mas como que o falante sabe que no caso do verbo comprar, nesse contexto aqui específico, ele não seleciona uma preposição? E que essa preposição, o local correto dela é aqui, olha, né? João comprou um livro de matemática. Outra pergunta que o pesquisador pode fazer é: como o falante sabe o que ele pode dizer ou não em um determinado contexto? A gente sabe que existem coisas que são mais apropriadas ou menos apropriadas em ser ditas em um determinado contexto. Por quê? E como que a gente sabe disso? Como o falante, quando lê uma palavra, sabe como pronunciá-la, escrevê-la? E aí eu posso também fazer outras perguntas em cima dessa. Como que a gente aprende a escrever? Como que a gente, quando a gente lê uma palavra, a gente sabe a pronúncia daquela palavra, né? Como o ouvinte entende o que o falante está dizendo? Quais são os mecanismos mentais acionados nesse momento para a compreensão da fala do outro? Como somos capazes de ler e dar sentido ao que lemos? Qual a relação entre o movimento do olho na leitura e a compreensão do texto escrito? Como que a gente movimenta o olho quando a gente está lendo alguma frase escrita num papel? Será que o olho ele tem uma posição fixa? São indagações aí que o psicolinguista faz. E outra coisa, como lemos as expressões corporais e entendemos ao mesmo tempo a fala de quem está dizendo, né? A gente sabe, a gente pode dizer que as expressões corporais elas ajudam na nossa compreensão, né? A gente não só escuta uma pessoa, mas a gente também olha o movimento do corpo, o movimento das mãos, o movimento dos olhos, a face. Tudo isso significa. Então, como que é essa relação? Como que a gente consegue, ao mesmo tempo, escutar e ver a pessoa falando, se movimentando e dar sentido para isso tudo? Como que a gente relaciona imagens, cores e texto e o texto escrito no momento da leitura de um texto? Ou melhor, melhorando essa pergunta, né? Para a gente compreender um texto, a gente precisa de todos esses elementos. Isso nem sempre é verdade e não necessariamente isso é verdade, mas entendendo aqueles contextos em que a gente precisa de analisar esse todo, né, as cores, as imagens e o que está escrito, como que a gente faz essa relação? E, tipo, a gente olha primeiro a imagem e depois o texto escrito? Por onde que a gente começa primeiro? O que chama mais atenção quando a gente vê um texto escrito na nossa frente? Essas são algumas indagações que a psicolinguística pode fazer. Bom, e agora eu trago para vocês a neurolinguística. Enquanto a psicolinguística dedica-se ao estudo da mente, ou seja, das funções cognitivas visíveis no comportamento humano, a neurolinguística ocupa-se do cérebro, seus neurônios e suas sinapses, ou seja, os sistemas físicos, químicos e biológicos que dão origem à mente. A mente, ela é algo abstrato. Para a gente poder entender melhor essa diferença, é só a gente pensar no computador. Ele é formado por um software ou vários softwares, né? E por um hardware. O software seriam todos os programas do computador, inclusive é o que permite a gente ligar o computador. E o hardware seriam esses equipamentos, como o mouse, o teclado, os botões, né? Então, a gente pode pensar que o cérebro seria o hardware e que a mente seria o software. Então, a psicolinguística, ela vai lidar com o software e a neurolinguística vai lidar com o hardware,
com aquilo que é mais concreto, com aquilo que é de fato palpável, né? Porque nós podemos pegar um cérebro, mas nós não podemos pegar a mente. Mas como que funciona isso? A pessoa ela pega um cérebro e coloca no laboratório para poder investigar? Não, né? Na verdade, o que se faz é o seguinte: geralmente o estudo da neurolinguística ele está muito atrelado à computação. Temos programas avançados em que você consegue fazer literalmente um scanner mesmo da sua região cerebral, do seu cérebro, né? E quando você vai fazer alguma pesquisa, você consegue ver qual região do cérebro que é ativada quando a pessoa é colocada, é posta a determinado estímulo. Esse também é um tipo de pesquisa que geralmente se faz em laboratório, né? Porque a gente precisa de todos esses aparatos técnicos, né? A pessoa ela coloca uma touca na cabeça, geralmente eles colocam-se uma touca na cabeça, ligam-se fios ao computador, você coloca a pessoa sob determinadas condições, ele vai mostrar qual que é a região do cérebro que é ativada quando essa pessoa é colocada a determinado estímulo. As investigações da neurolinguística podem ser as mesmas investigações da psicolinguística, né? A pessoa pode pesquisar como que uma pessoa consegue ler, por exemplo, o movimento do olho. O estudo da neurolinguística, inclusive, consegue talvez dar mais sentido para essa pergunta, né? Como que é o movimento do olho? Fazer sondar mesmo como que a pessoa movimenta o olho, qual região do cérebro que é responsável pelo movimento do olho, e ali conseguir dizer para a gente, dar mais resposta para essa curiosidade que se tem. E eu acho que a gente jamais deve entender que as áreas da ciência, elas são fechadas, né? Por exemplo, existe a psicolinguística aqui e existe a neurolinguística. Isso aqui é do âmbito da psicolinguística, então só psicolinguista que vai estudar isso. Isso aqui é do âmbito da neurolinguística, então só neurolinguistas é que vão estudar esse determinado fenômeno. As coisas não são separadas assim, as coisas se complementam. Então, uma pesquisa produzida lá na psicolinguística pode ajudar pesquisas que vão ser produzidas na neurolinguística. O que acontece é que a gente pode dizer, talvez, que o objeto de estudo é que muda. Enquanto na psicolinguística o objeto de estudo é a mente, é o software, na neurolinguística o objeto de estudo é o cérebro, é o hardware. Mas os dois se complementam. Inclusive em termos, assim, pensando na questão mesmo da mente e do cérebro, a gente sabe que esses dois estão interrelacionados. Quando a gente estuda um pouco de neurociências, a gente vê que todos os nossos pensamentos, todo o conhecimento que nós temos, né, formam sinapses. É como se fossem encontros entre os neurônios. Agora eu começo falando sobre a aquisição da linguagem. O principal objetivo da aquisição da linguagem é buscar compreender como que uma criança adquire sua língua materna e como se dá o processo de aquisição de línguas adicionais, que a gente chama de L2, L3 e assim por diante, né? Inclusive, pode buscar entender até quantas línguas um ser humano é capaz de aprender, ou então, por exemplo, quando você aprende 3 línguas, o que acontece ali? Você pode confundir, e isso acontece, né? Às vezes você está numa aula de inglês e você aprendeu francês primeiro, e às vezes você começa a pensar em francês e você não consegue falar, porque tudo que vem na sua mente é francês naquele momento. Ou então você está numa aula de espanhol, ao responder si, né, de sim, você responde yeah, né? Isso pode acontecer. Então, a aquisição da linguagem, ela vai se preocupar exatamente com esse processo de aquisição da linguagem, tanto por parte de crianças, quanto por parte de adultos. E também pode fazer uma comparação, né? A diferença no processo de aquisição do inglês, por exemplo, de segunda língua, do inglês, entre uma criança e um idoso, por exemplo. Não necessariamente ela vai lidar com a aquisição da linguagem, da língua materna, ou seja, da criança,
né? Como que a criança aprende a falar, aprende a escrever? Não necessariamente. Ela também pode estudar como que um adulto aprende uma segunda língua. E se um idoso pode aprender uma segunda língua, e como que ele aprende uma segunda língua? Existem restrições? Existem alguns fatores biológicos que acabam retardando um pouco esse processo, porque a gente sabe que aprender uma segunda língua enquanto você é criança é muito mais fácil do que quando você é adulto, né? O processo se torna mais lento, né? Você acaba, acho que o nível de criticidade que você ganha acaba às vezes impedindo você de aprender uma segunda língua naturalmente. Os pressupostos, né? Esse é um interesse já de muito tempo, até mesmo tirando assim o meio científico, todas as pessoas ficavam intrigadas e ainda são intrigadas com esse processo e tentar entender, talvez fazer algumas perguntas, como que a pessoa, como que criança, né, como que a menina, como que o menino foi capaz de falar isso, falar tal palavra. Então, assim, existe um pressuposto dentro dessa disciplina que excetuando-se as diferenças de ordem intelectual, afetiva, etc., as crianças podem desenvolver uma linguagem. Isso é algo universal, assim, isso é um fato incontestável. E ela pode desenvolver uma linguagem sem que ela tenha passado por qualquer tipo de treinamento especial para isso. Quando a gente fala que a criança pode desenvolver uma linguagem, a gente não está falando que ela vai desenvolver uma linguagem dentro de uma educação formal, por exemplo, na escola, né? A gente fala no dia a dia, naturalmente. Uma criança pode desenvolver a sua língua materna, isso é algo irrefutável, e pode, dependendo, aprender uma nova língua. E ela faz isso também sem que ela seja exposta a uma sequência cuidadosa de dados linguísticos. Quando a gente fala numa sequência cuidadosa de dados linguísticos, é exatamente pensando no ensino, em que você tem todo um contexto pedagógico para que a criança aprenda, né, determinada língua, determinado tipo de conhecimento. Então, sem essa seleção pedagógica e sem nenhum treinamento, toda criança pode aprender uma linguagem. Esse é um pressuposto irrefutável dentro da aquisição da linguagem, tirando diferenças de ordem intelectual, afetiva, genética, biológica e por aí vai. Então, olha, Mioto reafirma aqui, olha, toda criança adquire ao menos uma língua quando pequena. E qualquer criança pode adquirir qualquer língua. Isso é muito interessante, sabe? Porque isso mostra que não existe diferença de complexidade entre as línguas. Não há língua mais fácil ou mais difícil da perspectiva da aquisição. Bastando, para tanto, que essa criança esteja exposta a uma dada língua. Não existe língua mais fácil e mais difícil. Isso é uma concepção do senso comum. As pessoas virarem e falar, o português é muito difícil, e quando elas dizem isso, elas estão pensando na gramática tradicional, que não é nem metade do que a língua é, do potencial que a língua pode ter. Outros pressupostos. É impossível imaginarmos que uma criança venha a ter contato com a totalidade daquilo que seja sua língua, pois se trata de um objeto infinito. A língua é um objeto infinito. A língua não é só aquilo que a gente fala. Porque existe, por exemplo, se a gente for pensar na parte do léxico, né, existe aquilo que a gente chama de vocabulário ativo e vocabulário passivo. Vocabulário ativo é aquele vocabulário que você sabe e que você usa. E o vocabulário passivo é aquele que você sabe, você não usa, mas se você ler ou se você ouvir uma pessoa falando uma determinada palavra, você sabe o que significa. Quando uma criança tem contato com uma pessoa adulta, com outros seres humanos, e ali ela vai tendo contato com a linguagem, ela está tendo contato com uma parte da linguagem, que é o dialeto daquela família. Ela está tendo contato com o idioleto, né, que é o dialeto individual, a gente chama de idioleto. O idioleto do pai, o idioleto da mãe, o idioleto da avó, e por aí vai. E ela, pensando agora no grupo social, né, da família, ela tem um contato com dialeto, né? E a partir do momento que ela vai ampliando esses contatos sociais, ela vai tendo contato apenas com uma variedade da língua.
E a gente tem que entender que a língua é um fenômeno complexo. Existem variedades distintas, existem mudanças linguísticas. Isso aqui, inclusive, vale para qualquer pessoa. Ninguém é capaz de ter contato com a totalidade da língua. Se a gente pensar, por exemplo, na aquisição de uma segunda língua, quando você aprende inglês, você aprende um dialeto, uma variedade. E isso não quer dizer que você está preparado para o mundo todo, digamos assim. Você pode ter certeza que você vai aprender em inglês, você vai se sentir estável com aquele conhecimento que você tem da língua inglesa, mas quando você viajar, por exemplo, para um país como a Nova Zelândia, você vai ter dificuldade, muita dificuldade, até se adaptar ao dialeto daquela comunidade. E se você for para outro lugar desse mesmo país ou da mesma cidade, do mesmo estado, você vai ter dificuldade de entender o que a pessoa está dizendo. A mesma coisa se aplica para o Brasil, né? Se a gente viajar para o norte, a gente vai encontrar muita dificuldade em entender o que algumas pessoas estão falando por causa de determinados vocabulários regionais, né? Até mesmo em termos de sotaque, né? Fonológicos, você vai ter dificuldade. Então, ninguém é capaz de ter contato com a totalidade da língua, de modo geral. A língua é um fenômeno muito complexo, ela é cheia de variedades, né? E a gente não é capaz de ter contato com a totalidade da língua, porque, por exemplo, a gente não tem contato com a língua, com a língua do passado, o português antigo, por exemplo, entendeu? Se você pegar um texto do português, de um português mais arcaico, você vai ter dificuldade de entender o que está sendo dito ali naquele texto. Então, você não vai conseguir identificar muitas palavras, porque algumas palavras caíram em desuso, ou muito provavelmente mudaram de sentido, mudaram de significado. Então, às vezes, você está fazendo uma leitura equivocada, você está lendo achando que está entendendo, mas só que uma palavra lá tem um sentido completamente diferente. E aí, quando você descobre aquele sentido, você percebe que tudo aquilo que você entendeu daquele texto mais antigo estava errado. Então, ninguém é capaz de ter contato com a totalidade da língua, e sim com uma determinada variedade, com um determinado dialeto. Como o conhecimento adquirido vai muito além da informação disponível no ambiente, ou seja, naquele contexto ali onde você nasceu, onde você mantém as suas interações sociais com outras pessoas, então parte dele deve estar previamente determinado. Esse aqui que é o ponto que a gente vê críticas com relação ao behaviorismo. A aquisição da linguagem, ela não depende só do ambiente. Ela depende também de uma predisposição inata. Ou seja, nós nascemos, de fato, com uma competência linguística. Nós nascemos com um conjunto de regras, um conhecimento já. Existe já algo prévio para você começar a aprender a língua, a desenvolver a sua linguagem no ambiente, ou seja, no contato, na interação com outras pessoas. Até mesmo esse aspecto da competência linguística, ele é muito curioso e ele é muito assim difícil de mensurar isso, porque a mesma coisa se aplica quando a gente vai aprender uma nova língua, né? Quando a gente, por exemplo, quando você aprende inglês e começa a inverter as interrogativas, a utilizar, por exemplo, no presente, no simple present, o do, auxiliar to, isso não pode ser do nada. Eu também não acho que é só porque você ficou num contexto em que as pessoas, em que te ensinaram que para você fazer uma interrogativa no simple present, você precisa de utilizar o auxiliar do. Eu não acho que é só porque te falaram isso. Mas existe uma coisa prévia, senão a gente não teria condições, capacidade de aprender outras línguas também. Mioto também diz que parte desse processo de aquisição da linguagem é inato, ou seja, geneticamente determinado. Assim, ele, né, que como outros pesquisadores, principalmente da biolinguística, vão defender que existe um gene responsável pela linguagem, considerando que, embora as línguas sejam diferentes, há uma enorme semelhança no processo de aquisição. Isso é muito curioso, né? As línguas são diferentes, mas mesmo assim o processo de aquisição ele tem algumas semelhanças, tem algumas coisas que são parecidas.
a não ser que seja deliberadamente negado no período da infância o acesso da criança ao input. O input seriam os dados linguísticos de uma determinada língua particular, e quando você começa a falar ao redor da criança, né, você está oferecendo input. Ela está tendo contato ali com dados linguísticos. E aí ela vai começar a adquirir uma língua, independente da sua condição social ou da qualidade afetiva e intelectual da interação com o adulto, ela aprende uma língua. E se ela aprende uma língua, isso significa que existe uma coisa que é inata por parte dela, uma predisposição por parte dela, porque não é simplesmente só ficar exposto a um contexto de dados linguísticos. E, para além disso, esse processo vai se dar aproximadamente no mesmo período de tempo para todas as crianças. Isso já é uma coisa cientificamente comprovada. Existe uma determinada idade em que a criança vai começar a falar, que é quando ela já construiu a sua competência linguística, né, a gramática, não construiu todo, mas ela já tem a sua competência já desenvolvida, e é onde ela começa a oferecer output, que é falar. A partir da teoria da gramática universal, a gramática universal ela vai dizer que existem algumas regras que são comuns a todas as línguas de maneira geral. Entendemos que o conhecimento linguístico é regulado pelos princípios. Os princípios seriam uma previsão daquilo que é comum a todas as possíveis línguas naturais. E parâmetros, que seria a variação que pode ser encontrada entre as línguas naturais. Em termos mais claros, a gente vai dizer que os princípios, eles são regras que se aplicam a todas as línguas, são regras potenciais, todas as línguas podem ter determinadas características, e os parâmetros seriam aquelas características específicas de uma determinada língua, ou como que um princípio, uma característica é aplicada em uma determinada língua. Aí, para explicar isso, eu trago aqui para vocês um exemplo de como que é esse processo dos princípios e parâmetros. A teoria da aquisição da linguagem ela vai utilizar muito esse pensamento, essa ideia dos princípios e parâmetros que foi estabelecida pela teoria gerativa, né? Os princípios eles são universais, então a gente vai entender que a criança nasce com esses princípios. Esses princípios universais eles já estariam de alguma forma geneticamente codificados no ser humano, e pode-se dizer que o processo de aquisição da linguagem é então um processo de fixação de valores binários, positivo e negativo. Essa fixação de valores binários, positivo e negativo, seriam os parâmetros. Para cada parâmetro da gramática universal, você tem a fixação de um valor positivo ou negativo. Positivo é quando aquele valor ele se aplica a uma determinada língua, e o negativo é quando ele não se aplica. Para poder deixar isso mais claro para vocês, eu trouxe aqui um exemplo de investigação e aquisição da linguagem, em que a gente vai analisar como que se aplica esse conceito aí dos princípios e parâmetros. Então, olha, partindo do princípio de que todas as línguas têm sujeito, compare os exemplos do inglês e do português a seguir e analise o parâmetro que define a aplicação desse princípio quando uma frase contém verbos que expressam fenômenos meteorológicos. O primeiro exemplo de frase que a gente tem aqui, no inglês, it rains. No português, chove. E aqui eu trouxe um exemplo que é gramatical, que é rains. Então, a gente está partindo do pressuposto de que todas as línguas têm sujeito. Percebe que aqui na posição de sujeito está vazio. Será que eu posso falar que, mesmo não tendo nada aqui, existe um sujeito? Se eu disser que não, como que eu explico a concordância que existe aqui? Então, se eu posso dizer que o verbo, aqui na forma como ele está conjugado na terceira pessoa, por que eu vou dizer que aqui não tem sujeito? Se a gente for olhar as classificações que a gramática tem, a gramática define o sujeito como o termo essencial da oração. Mas quando ela vai classificar os tipos de sujeito, você tem lá sujeito indeterminado, oração sem sujeito. Então, como que o sujeito é um termo essencial da oração, mas existe uma oração sem sujeito, que é a classificação dessa oração aqui, chove. Como é que a linguística vai explicar isso? A linguística vai dizer que todas as línguas têm sujeito e que no português existe também um sujeito. Ele só não é foneticamente
pronunciado. Então, a gente vai ter um princípio que é: todas as línguas têm sujeito. E quando a gente vai comparar o português e o inglês, a gente vai perceber que o sujeito nulo é um parâmetro da língua portuguesa, né? O sujeito nulo ele recebe um valor positivo, e o sujeito obrigatório é um parâmetro da língua inglesa. Então, quando a criança está aprendendo a sua língua materna, no caso o português, é como se ela já tivesse arquivado ali uma regra, ela já nascesse com isso geneticamente codificado, que o sujeito ele é um princípio, todas as línguas têm essa função sintática, mas que na língua dela, quando em contexto de verbos meteorológicos, ele não vai ser foneticamente pronunciado, mas ele vai estar presente, marcando a concordância com o verbo, por isso que aqui a gente tem a concordância na terceira pessoa, ele chove. Então, em resumo, uma criança exposta ao inglês vai ter várias evidências no input, né? As pessoas da comunidade em que ela está inserida vão falar e ela vai configurar ali e entendendo que a língua dela se encaixa no parâmetro B, sujeito obrigatório, visto que estará exposta a estruturas com elementos explitivos, como em It Rains. Se a criança for exposta ao português, terá evidências no dia a dia dela na direção oposta e, portanto, marcará o valor do parâmetro como em A, com sujeito nulo. Um outro exemplo aqui bem rapidinho que eu trago para vocês é com relação à posição, à ordem do complemento, a posição do objeto. Na primeira frase, que está em português, Cato compra doce. Na primeira frase, o objeto doce segue o verbo comprar, ou seja, ele aparece depois do verbo. Enquanto que em japonês, o objeto, que é o okashi, precede o verbo, vem antes do verbo. Uma criança aprendendo japonês acionaria no parâmetro de ordem que o complemento deve aparecer antes do verbo, como em 2. Enquanto que uma criança adquirindo português acionaria no parâmetro que o complemento deve aparecer depois do verbo. Então, é ali que ela começa a formar uma base linguística para que depois ela comece a falar, a oferecer output, que é se comunicar. Bom, eu termino essa aula aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula, em que a gente vai começar a fazer uma análise sintagmática das frases da língua portuguesa.